Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios envolvendo a distância entre dois pontos. Barbadinha. Então exercício 1. Calcular o perímetro do triângulo ABC, cujos vértices têm coordenadas A23, B47 e C85. Então perímetro, que a gente tem que lembrar que o perímetro é a soma das medidas dos lados do triângulo. Então, vamos fazer a representação, um esboço do gráfico do triângulo. Veja, o ponto A, 2, 3, o A, o X é 2, o Y é 3, o B é o 4, 7, 4, 7 e o C é o 8, 5. Então, tem o triângulo. Então, o perímetro, eu tenho que calcular a medida de cada lado aqui, o comprimento, e somar. E a medida do comprimento de cada lado é a distância entre dois vértices. Então, a gente vai aplicar aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Então, veja, o perímetro, soma das medidas dos lados. O perímetro a gente representa por 2π, o símbolo do perímetro. Então, nós vamos ter que calcular a distância entre o A e o B, a distância entre o A e o C e a distância entre o B e o C e depois somar tudo. Então, perímetro, 2π é a distância de A a B, mais a distância de A a C, mais a distância de B a C. Barbadinha. E a fórmula que a gente usa é a fórmula da distância entre dois pontos. Então, vamos calcular a distância de cada um separadamente. Então, a distância de A a B, a distância aqui de A até B. Então, vai ser x do B menos x do A. X do B aqui é 4, x do A aqui é 2. Então, 4 menos 2 ao quadrado, mais y do B menos y do A. Y do B é 7 e y do A é 3. Então, 7 menos 3. Aqui 4 menos 2 dá 2 ao quadrado, e aqui 7 menos 3 dá 4 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4, e 4 ao quadrado é 16, e 4 mais 16 dá 20. Fica a raiz de 20. Aqui a gente pode simplificar esse radical, lembrando que 20 é 4 vezes 5. E a raiz de 4 vezes 5, a raiz de 4 é 2, e a raiz de 5 a gente deixa dentro do radical. Unidades de comprimento aqui. Então, esse é o comprimento, medida do lado AB. Agora vamos calcular a distância de A a C. A distância de A a C vai me dar o comprimento do lado AC. Então, vamos fazer x do C menos x do A. 8, x do C é 8 menos o x do A, que é 2, ao quadrado. Mais y do C menos y do A. Y do C é 5 e y do A é 3. 5 menos 3. Eu sempre procuro fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas aqui do ponto inicial. 8 menos 2 aqui vai dar 6 ao quadrado, e aqui 5 menos 3 vai dar 2 ao quadrado. 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36 e 2 ao quadrado é 4. Então, isso vai dar raiz de 40, que não é exato também, mas dá para simplificar também. 40 é 4 vezes 10, e a raiz de 4 é 2, e a raiz de 10 não é exata, fica indicado. Barbadinha. E por fim, a distância de BC, é o comprimento desse lado. Então, vai ser o x do C aqui, que é 8, menos o x do B, que é 4. 8 menos 4 ao quadrado, mais o y do C aqui, que é 5, menos o y do B, que é 7. 5 menos 7 ao quadrado. Aqui 8 menos 4 vai dar 4 ao quadrado, e aqui vai dar 5 menos 7 menos 2 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E aqui dá 16, e aqui vai dar mais 4. Isso vai dar raiz de 20, que a gente já fez ali, que dá 2 raízes de 5. Então, o perímetro 2π é a soma dos três. 2 raízes de 5 mais 2 raízes de 10 mais 2 raízes de 5. E 2 raízes de 5 mais 2 raízes de 5 dá para reduzir aqui, porque são semelhantes, então vai dar 4 raízes de 5 mais 2 raízes de 10 unidades de comprimento. Esse é o perímetro do triângulo. Se a gente quiser saber aproximadamente, a gente pegaria a calculadora, vê quanto é a raiz de 5, multiplica por 4, a raiz de 10 multiplica por 2 e soma. Mas aqui a gente deixa indicado mesmo. Barbadinha. Exercício 2. Determinar as coordenadas do ponto do eixo das abscissas, que é equidistante dos pontos A menos 3, 2 e B 5, 6. Então, ponto do eixo das abscissas. Lembra que o eixo das abscissas é o eixo x. E todo ponto do eixo x, o y dele é 0. Então, nós vamos chamar esse ponto de x0. Ele está no eixo x, que eu não sei onde é.
só que eu sei que o y dele é 0. Então, o que a gente tem que achar aqui é o valor desse x do ponto, é a minha incógnita. Tá? Então, vamos fazer o desenho, representar graficamente isso aqui. Eu tenho esses dois pontos, né? Veja os dois pontos, o A aqui, ó, menos 3, 2, e o B aqui, que é o 5, 6. Ó, tá? E o ponto PX0 está aqui. Ó, tá? É um ponto qualquer aqui do eixo X. Eu marquei aqui. Aí eu procurei ver visualmente aqui mais ou menos a distância até o A até o B, né, que tem que ser igual, porque ele diz que ele é equidistante aos pontos A e B. Então a distância do ponto P, né, aqui ó, até o ponto B, ou do ponto B até o ponto P, tanto faz, é a mesma que a distância do A até o P. Tá? Então a distância do A até o P é igual à distância de B até P. Então aqui eu tenho uma igualdade, eu vou ter a equação aqui. Nós vamos aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, essa fórmula dos dois lados aqui. Então, aplicando aqui na distância de AP, ó, aqui de AP, né, vai ficar a raiz de o x do P aqui ó, é x menos o x do A, que é menos 3. Então, fica x menos menos 3 ao quadrado, mais o y aqui é 0, menos o y do A, que é 2. Ó, 0 menos 2 ao quadrado. Vai ser igual à distância de B a P. Distância de B a P. Então, vai ser ó, o x menos o x do B, que é 5, ó, x menos 5 ao quadrado, mais o y aqui é 0, menos o y do B, que é 6, ó, 0 menos 6 ao quadrado. Tá? Aqui vai ficar menos e menos, vai ficar mais, tá? E vejo que eu tenho raiz aqui dos dois lados, né? Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, vai cancelar a raiz. Então, a gente já cancela antes, a gente sabe que vai cancelar. Então, aqui vai ficar ó, x mais 3 ao quadrado, 0 menos 2 ao quadrado é menos 2 ao quadrado, igual. Aí eu só puxei o x menos 5 ao quadrado, e 0 menos 6 é menos 6 ao quadrado. Tá? Aqui vai dar um produto notável, aqui também. Tá? Então, aqui ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo, mais 9. E menos 2 ao quadrado é 4. Aqui é a mesma coisa, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 10x, mais o quadrado do segundo, mais 25, e mais o 36. Veja que isso aqui aparentemente é uma equação de segundo grau, ó, mas se eu igualar a zero, o x2 aqui vai diminuir com esse x2, então eu já posso cancelar. Então ela cai numa equação do primeiro grau. Então vamos colocar tudo que é x de um lado e tudo que não tem do outro. Então vai ficar 6x mais 10x igual 25 mais 36 menos 9 menos 4. 6 mais 10 vai dar 16x e 25 mais 36 menos 9 menos 4 dá 48. E x é 48 dividido por 16, que é 3. Tá? Então, o x aqui é 3. Ó. Então, esse ponto está exatamente em cima do 3. Veja que a gente marcou aproximadamente, quase acertou ali, né? Visualmente. Então, o ponto que está pedindo é o ponto P30. Né? O ponto do eixo x das abscissas, que é equidistantes a esses pontos A e B. Barbadinho. Vamos ao exercício 3. Ó. Determina as coordenadas dos pontos do eixo das ordenadas que estão a 5 unidades de distância do ponto 3, 4. Tá? Então, veja, eu quero as coordenadas dos pontos. Então, aqui né, vai ter mais de um ponto aqui, que está no eixo das ordenadas. Se ele está no eixo das ordenadas, no eixo y, o x desse ponto é 0. E ele está a 5 unidades de distância do ponto P3, 4. Tá? Então, vamos fazer a representação. Ó. Tem aqui os eixos, tá? Então eu tenho esse ponto P, né? Eu não botei muita escala aqui, o ponto 3, 4. Né? A x aqui é 3 e o y é 4. Então eu tenho esse ponto. Então eu quero saber as coordenadas dos pontos do eixo das ordenadas. Eu quero saber ponto aqui do eixo y, que está a 5 unidades de distância desse ponto. Então eu vou marcar um ponto aqui, ó, tá? Vou chamar de ponto A, que é 0y. Tá? Lembra que ponto do eixo y, o x dele é 0, a abscissa é 0. E a ordenada é y aqui, que eu não sei quanto é. Tá? E a distância aqui, ó, a distância de A até P aqui é 5. Tá? Então, distância de A até P é 5. Então, daqui nós vamos tirar o resultado. Ó. Eu vou ter tem uma igualdade aqui e eu vou aplicar a fórmula da distância. E vejo que provavelmente deve ter um outro ponto aqui em cima. Por isso que fala coordenadas dos pontos. Né? Porque aqui tem esse ponto que está a 5 de distância, mas deve ter outro lá em cima que também está a 5 de distância.
Então, provavelmente, nós vamos achar dois valores para o y. Veja que eu já estou prevendo o futuro aqui, né? O que vai acontecer. Então, aplicando, né, a nossa forma da distância, ó, só que vai ser de A até P, né? Então, a distância de A a P, então vou pegar o x do P, ó, x do P é 3, menos o x do A, que é 0, ó, 3 menos 0 ao quadrado, mais o y do P é 4, menos o y do A, que é y, 4 menos y ao quadrado. A raiz igual a 5. Agora a gente vai levar ao quadrado aqui os dois lados, ó, com isso vai cancelar o radical. Tá? E aqui vai ficar, ó, né, 3 menos 0 é 3, ao quadrado é 9. E aqui produto notável, ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá menos 8y, mais y ao quadrado. E aqui 5 ao quadrado é 25, eu já vou igualar a zero. Vai dar uma equação de segundo grau. Então, reduzindo os termos, ó, y2 menos 8y, 9 mais 16 é 25, menos 25 dá zero. Então, aqui a gente pode resolver colocando y em evidência. Ó. Fica y que multiplica y menos 8. É igual a zero. Então, se o produto de dois fatores é zero, é porque um deles é zero. Quer dizer, ou esse y aqui é zero, ou o y menos 8 é zero. E se o y menos 8 é zero, é porque o y é igual a 8. Então, veja, a gente achou realmente dois valores para o y. Um deles é zero, tá? Então, na verdade, esse ponto está aqui no zero, ó, e o outro é 8. E o outro está lá em cima no 8. Tá? Então, a resposta, ó, um ponto A vai ser o 0, 0 aqui, ó, e o outro ponto B lá em cima é o 0, 8. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 4. Ó. Determinar as coordenadas do ponto equidistante dos vértices do triângulo ABC de coordenadas A menos 1, 1, B 2, 1 e C 3, 2. Então, veja bem. Tá? Eu tenho um triângulo ABC, tá? E eu quero saber as coordenadas de um ponto equidistante dos vértices desse triângulo. Quer dizer, que está à mesma distância dos vértices aqui. Tá? Então, vamos chamar esse ponto que eu quero de PXY. Tá? Porque eu não sei onde é que ele está. Eu não sei se está no eixo X, no eixo Y, então fica XY. E como esse ponto é equidistante de ABC, nós vamos ter o seguinte, ó, a distância de A, né, do ponto A até o ponto P, é igual à distância do ponto B até o ponto P, é igual à distância do ponto C até o ponto P. Tá? Equidistante aos três pontos. Então, nós vamos aplicar a fórmula da distância em cada um desses casos aqui. Tá? Então, vamos aplicar aqui, ó, distância de AP. Primeiro, vamos calcular a expressão de cada uma dessas distâncias. Ó. A distância de AP, eu vou pegar o x do P, né? O x do P é x menos o x do A. Então, fica x menos 1. Vai ficar x mais 1 ao quadrado. Veja que eu já estou fazendo direto aqui. Y do P, que é y menos 1, ó, y menos 1 ao quadrado. Agora, a distância de B a P. Agora, de B ao P aqui, ó. Então, fica x menos 2, ó, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Agora, a distância de C a P. Tá? Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Tá? Então, nós vamos pegar essas igualdades, agora aqui, igualando essas equações. Tá? Vamos pegar a primeira igualdade aqui, ó, fazendo a distância de AP igual à distância de BAP. Tá? Então, vamos pegar essa parte da igualdade aqui. Então, com isso, nós vamos igualar essas duas equações, ó, que essa é a distância de AP e essa de BAP. Tá? Então, fica assim. Ó. Tá? Peguei essa equação e igualei a esta. Como os dois têm raiz dos dois lados, eu vou elevar ao quadrado e vai cancelar. Ó. Tá? Então, cancela direto. Tá? E veja que eu tenho y menos 1 ao quadrado dos dois lados aqui. Ó. Tá? Então, eles podem cancelar. Ó. Que se eu passar aqui, vai subtrair. Tá? Então, aqui vai ficar só uma equação em x. Ó. Tá? Vamos aqui desenvolver aqui. Fica x2 mais 2x mais 1. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também, ó, x ao quadrado, 2 vezes x vezes menos 2 é menos 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. E aqui o x ao quadrado vai cancelar. E aí fica 2x mais 4x igual a 4 menos 1. E 2x mais 4x é 6x, e 4 menos 1 é 3. E x é 3 sextos, ou x é igual a 1 meio. Então, já achamos o x do ponto. Agora, falta o y. Tá? Então,
Agora nós vamos igualar, né, a distância de B a P, a distância de C a P. Vou igualar esses dois aqui, tá? Porque ao igualar eu vou substituir depois o x aqui, daí eu vou achar o y. Tá? Então vamos igualar essas duas equações. Ó. Tá? Igualando essas duas, a raiz de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a raiz de x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Tá? Veja que também tem raiz dos dois lados, da mesma forma que a gente fez aqui, vamos cancelar o radical. Tá? E aqui já, trazendo aqui para baixo, sem o radical, nós temos que desenvolver os produtos notáveis. Ó. Então, x menos 2 ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Barbadinha. Tá? E veja que na igualdade aqui, ó, eu tenho do lado esquerdo x2, do lado direito aqui x2. E tenho y2 e y2. Se eu igualar a zero, eles vão cancelar. Ó. Então, eu já vou cancelar agora. Tá? Então, vamos agora ajeitar isso aqui. Tá? Vamos passar tudo que é x para um lado aqui, que tu não tem x para o outro. E tudo que tem y para junto aqui. Então, o que tem variável para um lado e o que não tem para o outro. Então, fica menos 4x. Tá? Depois vai ficar mais 6x, menos 2y e mais 4y. Igual 9 mais 4 já está, e menos 4 menos 1. Tá? Aqui fica 6x menos 4x, 2x. 4y menos 2y, 2y. Aqui 4. Aqui vai cancelar o 4, fica 9 menos 1, 8. Tá? E aqui dá para... Né, como x é igual a 1 meio, né, então nós vamos substituir o x aqui por 1 meio. Ó. Dá para calcular o y. Ó. Então fica 2 vezes 1 meio mais 2y igual a 8. Simplifico o 2, daí o 1 vai subtrair o 8. Fica 1 mais 2y igual a 8, né, e 2y igual a 7. Né, 8 menos 1. E o y é 7 meios. Então achamos o y também. Então agora nós temos as coordenadas do ponto. Né? Então o ponto P tem coordenadas 1 meio e 7 meios. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 5. Dois vértices de um triângulo são A menos 5 menos 2 e B 4 menos 5. O terceiro vértice CXY é tal que a distância de A até C é igual a 4 raiz de 5 e a distância de B até C é igual a 5 raiz de 2. Determina as coordenadas do vértice C. Tá? Então, eu tenho um triângulo ABC, onde eu conheço dois vértices, as coordenadas, e o terceiro eu não conheço. Mas eu sei que a distância de cada um desses vértices aqui, eu conheço a distância de cada um desses vértices a esse ponto C aqui, é o terceiro vértice. Então, vamos fazer um esboço do gráfico aqui para a gente, né, entender o que está acontecendo. Tá? Então, eu tenho ponto aqui, eu vou marcar um ponto qualquer aqui, agora eu não vou pegar o plano. Eu tenho o ponto A, que é menos 5 menos 2, ó, esse ponto, e o ponto B, que é o 4 menos 5. Ó, tá? E um outro ponto, o terceiro ponto C aqui, o XY. Tá? Eu sei que a distância de A a C é 4 raiz de 5. Ó. Essa distância aqui, ó, é 4 raiz de 5. E a distância de B a C aqui, ó, é 5 raiz de 2. Tá? E aí, ligando o A com o B, eu completo o nosso triângulo aqui. Tá? Então, eu vou usar aqui a forma da distância, porque eu conheço as distâncias aqui. Ó, a forma da distância de A até C e da distância de B a C. Tá? Então, a distância de A a C aqui, ó, é 4 raiz de 5. Daí eu vou aplicar a fórmula da distância, né, de A a C. Tá? Então, ó, de A a C eu vou fazer x menos menos 5, vai ficar x mais 5 ao quadrado, mais y menos menos 2, y mais 2 ao quadrado. E a raiz, igual à distância que é 4 raiz de 5. Tá? Vamos elevar ao quadrado dos dois lados aqui para eliminar a raiz. Tá? Vai cancelar. Fica daí desenvolvendo já o produto notável ao quadrado do primeiro, x2, 2 vezes x vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo. E aqui o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4y, mais o quadrado do segundo. E aqui 4 raiz de 5 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, e raiz de 5 ao quadrado é 5. Então 4 vezes 5 é 80.
Tá? Então aqui nós vamos organizar em ordem, aqui colocando do grau maior para o menor. Tá? Então eu tenho x2 mais y2 mais 10x mais 4y, e os termos independentes eu vou colocar no segundo membro. Então vai ficar 80 menos 4 e menos 25, que vai dar 51. Então dessa igualdade eu tirei uma equação. Ó. Aqui não tem mais nada para fazer. Tá? Então vamos guardar, vamos guardar no bolso essa equação e depois a gente vai usá-la de novo. Agora eu vou usar outra informação, ó, com essa distância aqui. Ó, a distância de B a C aqui é 5 raiz de 2. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então a fórmula aqui de B a C, ó, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, né, de B a C. Então eu vou pegar o x do C, que é x menos o 4 ó, ao quadrado, mais o y menos menos 5. Vai ficar y mais 5 ao quadrado igual a 5 raiz de 2. Agora eleva ao quadrado os dois lados. Tá? Que nem a gente fez lá para cancelar o radical. Ó. Tá? E aqui já vamos desenvolver o produto notável. Ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes menos 4 menos 8x, mais o quadrado do segundo. E aqui também, quadrado do primeiro, 2 vezes y vezes 5, 10y, mais o quadrado do segundo. E aqui, 5 raiz de 2 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, 25 vezes 2 dá 50. E aqui nós vamos organizar que nem a gente organizou aqui. Ó. Tá? Então fica ó, x2 mais o y2 menos 8x mais o 10y. E aqui ó, 50 menos 25 né, dá 25. Menos 16 dá 9. Tá? Então eu tenho essa segunda equação, que não tem mais nada para fazer com ela, mas tem as mesmas encontras com essa aqui. Então nós vamos formar um sistema né, entre as duas. Ó. Tá? Então vou pegar as duas equações e formar um sistema. Tá? Então eu vou usar o método da soma. Tá? Na verdade eu vou subtrair as duas equações. Porque eu estou vendo se eu subtrair eu vou cancelar esses termos ao quadrado aqui. Tá? Que vai nos facilitar daí os cálculos. Então eu vou subtrair. Ó. Tá? Então x2 menos x2 vai cancelar. y2 menos y2 vai cancelar. E 10x menos 8 vai ficar 10x mais 8, que dá 18x. 4y menos 10y dá menos 6y. E 51 menos 9 dá 42. Aqui dá para simplificar tudo por 6. Ó. 18 por 6 vai dar 3. 6 por 6 dá 1 aqui. 42 dividido por 6 dá 7. E isolando o y aqui fica 3x menos 7. Tá? Então, desse sistema que a gente fez inicialmente, a gente conseguiu uma relação que y é igual a 3x menos 7. Então, agora nós vamos pegar essa equação aqui, né, e no lugar do y, colocar 3x menos 7 em qualquer uma dessas equações aqui. Tá? Então, vou pegar uma dessas equações e substituir. Tá? Então, continuando, eu peguei essa equação. Ó. Tá? Eu sei que y é igual a 3x menos 7. Então, onde tem y aqui em cima, eu vou colocar 3x menos 7. Então, fica x2 mais 3x menos 7 ao quadrado, menos 8x, mais 10, que multiplica 3x menos 7 igual a 9. Aqui é produto notável, e aqui vão eliminar o parênteses também. Então, fica x2, 3x ao quadrado dá 9x2, 2 vezes 3x dá 6x, vezes menos 7 dá menos 42x, e menos 7 ao quadrado 49, menos 8x, 10 vezes 3x, 30x, e 10 vezes menos 7, menos 70. E já igualei a zero, ó. Menos 9 igual a zero. Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Ó. x2 mais 9x2 dá 10x2, menos 42 com menos 8 dá menos 50, tá? Menos 50 mais 30 dá menos 20x aqui. Tá? E ó, 49 menos 9 aqui ó, dá 40, e 40 menos 70 dá menos 30, igual a zero. Aqui dá para dividir tudo por 10, então vai ficar x2 menos 2x menos 3 igual a zero. Então, a equação completa do segundo grau. Vamos aplicar a fórmula de resolução, a fórmula de Bhaskara, né? Então, fica x igual a menos b, ó, menos 2 dá mais 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. E 2a, ó, 2 vezes 1, 2. Aqui 4 mais 12 dá 16, e a raiz de 16 é 4. Então, fica 2 mais ou menos 4 sobre 2.
Então, o x', 2 mais 4 sobre 2, e o x duas linhas, 2 menos 4 sobre 2. Aqui vai dar 6 sobre 2, que é 3, e aqui vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, nós temos dois valores aqui para o x. Tá? Então, esses valores agora eu vou substituir nessa equação para achar o y, tá? Para achar o par ordenado. Como eu tenho dois valores para o x, nós vamos encontrar dois valores para o y. Tá? Então, y é igual a 3x menos 7. Tá? E agora, para x igual a 3, substitui ali. 3 vezes 3 menos 7. 3 vezes 3 é 9, menos 7 dá 2. Então, isso aqui vai me dar o par 3, 2. Ó. Tá? Esse é um dos pontos. Tá? E o outro, né? Substituindo também y igual a 3x menos 7 para x igual a menos 1. Tá? Então, y igual a 3 vezes menos 1 menos 7. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 menos 7 dá menos 10. Tá? Então, eu tenho o par, né? Menos 1 menos 10. Tá? Então, esses são os dois pontos. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe um like, um comentário e divulgue.